Ok, pessoal? Vamos resolver então a letra F. Este exercício é um exercício para que você desenvolva a habilidade de trabalhar com as propriedades. É um exercício um pouco mais trabalhoso. Na verdade, não é um exercício de prova, mas que capacita você a resolver coisas um pouco mais complexas. Nesse caso, as duas abordagens aqui que aparecem sequencialmente é que você precisa aplicar a ideia e substituir a variável duas vezes, o que vai facilitar a sua vida. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Primeiro, uma base elevada a uma soma de expoentes. Isso é como se nós tivéssemos pegado dois produtos de base 2/3, né, e aplicado a propriedade de que produtos da mesma base, repete-se a base, somam os expoentes. O que nós vamos fazer é separar os termos, fazer o inverso da propriedade, como nós tínhamos visto anteriormente. Produtos de mesma base, A elevado a M elevado a N, na verdade seria, repete-se a base e somam-se os expoentes. Nesse caso a soma já existe. O que nós vamos fazer é partir da soma para abrir num produto de duas bases idênticas. Ok? É o que nós vamos fazer aqui então. 2/3 elevado a 2x vezes 2/3 elevado a 1. Né? Base 2/3, base 2/3. Eu nem vou colocar elevado a 1, porque elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso daqui está multiplicado por 2/3. Nesse outro caso aqui, 3/2. Né? Aplicando a mesma ideia. Né? Então, mais 3/2 elevado aqui, elevado a 2x, vezes 3/2 elevado a menos 1. Só que preste atenção no seguinte, 3/2 elevado a menos 1 não é o inverso de 3/2. Logo, eu posso simplesmente escrever isso como sendo 2/3. Então, vezes 2/3 igual a 97 sobre 54. Essa divisão aqui, quem tentou fazer percebeu que não vai dar uma divisão exata. Essa é a divisão aqui. Portanto, a gente ainda deixa desse jeitinho aí. Ok? Vamos observar aqui então o seguinte. 3 elevado a 2 elevado a x. Lembra que nós trabalhávamos com a ideia de que o produto aqui no expoente poderia ser feito como 2/3 elevado a 2 e tudo isso elevado a x? Ou ainda, 2/3 todo elevado a 2 e tudo isso, ou melhor, elevado a x e tudo isso elevado a 2? Que era aquela propriedadezinha que diz que a elevado a m elevado a n, né, é igual a A elevado a M vezes N. Nós vamos aplicar essa ideia aqui também. Então vamos fazer isso. Né? Só que antes disso eu poderia pensar no seguinte. Nesse termo, nesse produto, somado a esse segundo termo, que é um outro produto, nós temos 2/3 aqui, 2/3 e 2/3 aqui. Esses termos são comuns, portanto posso colocá-los em evidência. É o que eu vou fazer aqui, ó. 2/3 em evidência. Esse 2/3 em evidência vai multiplicar o quê? Vai multiplicar isso daqui, ó. Né? Isso daqui é 2/3 elevado a 2x. Já vou aplicar aquela propriedadezinha, né? Escrevendo isso como sendo 2/3, tudo isso elevado a x, ok? E tudo isso elevado a 2. 2/3 elevado a x elevado a 2 é 2/3 elevado a 2x. Tá? Vezes 2/3 que está aqui, ó, já colocado em evidência. Mais o segundo termo, a mesma coisa. Né? 2/3 em evidência já está aqui. E nós ficamos ali com o quê? Nós ficamos com 3/2 elevado ao quê? Elevado a x. E tudo isso elevado ao quadrado. Perceberam? Aqui, ó. Isso daqui é igual a 97 sobre 54. 2/3 elevado a x, 3/2 elevado a x. Ok? Agora, percebam o seguinte. 3/2
3 meios, eu poderia simplesmente escrevê-lo como se fosse 2 terços elevado a menos 1. Percebe? Então, 2 terços elevado a menos 1. E tudo isso, 2 elevado a menos 1 elevado a x. Ok? Poderia trabalhar já dessa forma ali. Tá? Dessa forma ali. Então, 2 terços elevado a menos 1, que é exatamente 3 meios. Isso daqui é igual a 3 meios. Como isso daqui está elevado a x, eu teria isso elevado a x. Portanto, poderia enxergar isso como sendo 2 terços elevado a menos x. Então, escrever 3 meios elevado a x ou 2 terços elevado a menos x é a mesma coisa. Ok? Por que eu estou pensando nisso? Porque aqui eu tenho 2 terços e dessa forma eu consigo escrever aqui também 2 terços. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar nessa ideia aqui. Se nós fizéssemos então que 3 meios elevado a x é igual a 2 terços elevado a menos x, e isso daqui está elevado ao quadrado, isso daqui também estaria elevado ao quadrado. Ok? Isso daqui é menos 1 vezes, menos x vezes 2, e aqui é 2 vezes x. Esse produto pode ser desenvolvido, né, pela propriedade que diz que a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Aqui eu tenho exatamente menos 1 vezes x. Eu poderia fazer como se fosse 2 terços elevado a x elevado a menos 1, que estaria multiplicando 2, menos 2. Então, uma outra forma de escrever isso, 2 terços elevado a x elevado a menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos x vezes 2, menos 2x. A mesma coisa. Tá? Então eu vou reescrever desta forma para facilitar um pouco o nosso trabalho. Da mesma maneira, 2 terços, tá? Eu poderia ter 3 vezes isso e 2 dividindo. Tá? Ou seja, multiplicando pelo inverso. Essa fração deixaria de se posicionar aqui, porque eu estaria cancelando essa fração e apareceria aqui o inverso dela. É o que nós vamos fazer. Tá? Então, observem aqui. Ó. Essa parte de dentro aqui. Ó. 2 terços elevado a x elevado ao quadrado. Mais tudo isso aqui, ó. 3 meios elevado a x elevado ao quadrado. 3 meios elevado a x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 terços elevado a x elevado a menos 2. Isso seria igual ao quê? A 97 sobre 54 vezes 3 divididos por 2. Ok? Escrevemos isso aí. Agora percebam só. 2 terços elevado a x, 2 terços elevado a x. E elevado ao quadrado aqui, elevado a menos 2 aqui. Vamos mudar a variável, como nós estávamos acostumados lá. Então, vou chamar 2 terços elevado a x de t. Então, t é igual a 2 terços elevado a x. Reescrevendo, então, ó, isso tudo que está aqui, ó, 2 terços elevado a x é igual a t. Logo, t ao quadrado, mais logo t elevado a menos 2. Então, a expressão ficará assim, ó, t ao quadrado mais t elevado a menos 2 igual. Desenvolvendo isso, divido por 3 dá 1, divido por 3 dá 18. 18 vezes 2, 36. 97 sobre 36. E agora trabalhamos a matemática mais básica que tem.
né? Ou seja, t ao quadrado mais t elevado a menos 2 é 1 sobre t ao quadrado, que vai ser igual ao quê? 97 sobre 36. Tirando o mínimo desse lado aqui, nós ficamos com t ao quadrado. E aí você tem t ao quadrado, t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado, ficamos com t a quarta. T ao quadrado por t ao quadrado, 1 vezes 1, 1, igual a 97 sobre 36. Desenvolvendo aqui, multiplicando tudo por t ao quadrado, nós temos t a quarta, t ao quadrado vem para cá, nós ficamos t a quarta mais 1, igual a 97 sobre 36 vezes t ao quadrado. E aí deixo todos os valores de t do mesmo lado da equação, transformando numa equação homogênea. T ao quadrado, ou melhor, t a quarta. Aqui que está positivo, pessoal. Do outro lado, eu vou ficar com menos 97 sobre 36, t ao quadrado mais 1 igual a 0. Percebe? Uma equação de grau 4, que eu teria que resolver para voltar aqui em t e depois encontrar a associação com x. Só que quando eu tenho t à quarta e t ao quadrado, eu posso fazer uma segunda mudança de variável, que vai facilitar muito mais a minha vida. Né? Percebam o seguinte, esse t à quarta, eu poderia escrevê-lo como se fosse t ao quadrado, t à quarta. Logo, t ao quadrado, elevado ao quadrado, menos 97 sobre 36t ao quadrado, mais 1. Faço uma nova mudança de variável e recai numa equação de grau 2. De que maneira? Chamando esse t ao quadrado de y igual a t ao quadrado. Vejam só, aqui já é a segunda substituição. A primeira mudança foi aqui. Mudamos de x para t. Agora estamos mudando de t para y. E a equação nossa aqui ficaria então como sendo t ao quadrado é y. Logo, y ao quadrado menos 97 sobre 36 t ao quadrado, ou seja, y mais 1 igual a 0. Vou ter que fazer o quê? Encontrar as raízes dessa equação, voltar aqui, encontrar t. Encontrando os valores de t, eu volto aqui e comparo com x e encontro os valores de x que são solução daquilo ali. Ok? Dá um pouco de trabalho? Claro que dá. Mas aí se você consegue dominar esses entremeios aí, significa que você está apto a trabalhar algebricamente com a função exponencial. Então, perceba lá então o seguinte. Resolvendo isso, né? Se você vai aplicar aqui, você aplicaria, nesse caso, Bhaskara. Né? Aplicando Bhaskara, você resolve e encontra as raízes. As raízes disso daí darão para nós lá exatamente isso. Resolva lá em Bhaskara e certifique-se de que isso daqui está correto. Mas eu posso garantir que está. Então, 9 quartos. São as duas raízes dessa equação. Com essas duas eu volto aqui. Voltando aqui, eu encontro os valores de t. As situações seriam essas aqui então. Eu vou jogar aqui, porque depois eu volto aqui para dar a solução em x. Tá? O normal seria desenvolver aqui, mas por uma questão de limitação de espaço, eu estou trazendo esse resultado para cá e abrindo a resolução aqui em cima. Ok? Y igual a t ao quadrado. O primeiro y é esse, então. 4 nonos igual a t ao quadrado. Logo, t seria a raiz quadrada de 4 nonos. Mais ou menos. Logo, daqui nós tiramos duas soluções. Seria 2 terços, a primeira raiz positiva, e menos 2 terços, a segunda raiz negativa. Tá? Então, esse resultado aqui, ele saiu quando nós substituímos o primeiro valor de raiz y
comparando até o quadrado. Temos então dois resultados aqui. Ouvi um barulhinho, pensei que o vídeo tinha parado, mas está tudo ok. Então, voltando para cá, ó, a segunda está aqui, ó, a segunda raiz. 4 nonos igual até o quadrado. Então, ou melhor, 9 quartos igual a t ao quadrado. Da mesma maneira, extraindo a raiz disso, t ao quadrado é igual a raiz disso, nós vamos tirar dois valores, que seria 3 meios positivo e menos 3 meios a raiz negativa. De posse, né, dos valores de t, né, ou seja, t me deu aqui no desenvolvimento 1, 2, 3, 4 valores, o que é coerente, porque eu tinha t a quarta, então poderia ter até 4 raízes. E agora eu volto lá para associar t a x, né? Ou seja, comparando aquilo ali. Da nossa resolução, então, a gente vai trabalhar com as 4 soluções. Né? Primeiro, t igual a 2 terços. Então, primeiro, t igual a 2 terços. Então, vocês teriam lá de 2 terços, t igual a 2 terços seria igual a 2 terços elevado a x. Logo, esse x aqui, nesse primeiro caso, teria que ser igual a 1. Uma solução já está aí, presente. Né? X igual a 1, apareceu para nós. Segunda, a segunda solução seria t seria o quê? Menos 2 terços. Menos 2 terços igual a 2 terços elevado a x. Tá? E vocês lembram que quando você tem uma expressão, qualquer que seja a base, elevado a um número, sendo ele positivo ou negativo, o resultado será sempre positivo. Então, essa solução não serve para nós ali. Tá? Se você colocar aqui quaisquer valores de x, jamais você vai obter 2 terços negativo. Ok? Então, essa solução aqui de valor de t está descartada. Terceiro. O terceiro seria para nós o quê? T igual a 3 meios. T igual a 3 meios. 3 meios igual a 2 terços de x. E aqui não teria problema, porque 3 meios seria a mesma coisa, né, que trabalhar com aquela ideia inicial que nós utilizamos aqui, ó. 3 meios é 2 terços elevado a menos 1. Então, 3 meios é igual a 2 terços elevado a menos 1. Com isso, ficou um pouco pequeno aqui, vamos consertar isso. Opa, 2 terços elevado a menos 1. Com isso, 2 terços, base 2 terços, base 2 terços. O valor de x aqui, nesse caso, teria que ser menos 1. Achamos a nossa segunda solução. Ok? Se você tentasse ainda, né, se você quisesse buscar, né, aquela solução onde tem menos 3 meios, t igual a menos 3 meios, então, menos 3 meios igual a 2 terços elevado a x. Semelhante ao segundo caso, onde eu tenho um valor negativo, isso daqui jamais será negativo. Logo, solução descartada. Ok? Então seria isso. Soluções disso daqui para nós. X igual a 1. X igual a menos 1. Aí você teria que desenvolver esse cálculo para se certificar de que isso realmente está correspondendo para as duas respostas. Ok? Aí esse esforço fica por sua conta. Tranquilo? Mas, basicamente isso. Deu trabalho? Deu. Mas nós fizemos o quê? Mudança de variável uma vez,
fazendo 2/3 elevado a x como sendo t, mudança de variável, uma segunda vez, fazendo o t ao quadrado igual a y. Achamos t, né? Uma vez que a equação em y deu 4/9 e 9/4, e achando t, viemos para esse passo aqui e achamos os valores de x, ok?